Responsabilidade por ato comissivo do Estado. A responsabilidade por ato comissivo do Estado está diretamente relacionada a situações em que a administração pública, ao agir de forma ativa, causa prejuízo a terceiros. Esse conceito se baseia na ideia de que o poder público, ao exercer suas atividades, deve fazê-lo de forma a não causar danos a particulares. Caso esses danos ocorram, surge o dever de reparação, independentemente da intenção ou culpa dos agentes envolvidos. Esse tipo de responsabilidade é uma manifestação do compromisso do Estado com os princípios da justiça e da dignidade humana. A atuação comissiva do Estado abrange qualquer ação direta que resulte em prejuízo, como obras públicas, intervenções administrativas, fiscalizações ou mesmo a prestação de serviços públicos. Por exemplo, quando uma obra pública resulta no alagamento de imóveis vizinhos devido à falta de planejamento adequado, configura-se um ato comissivo que gera a obrigação de reparação pelos danos causados. No direito brasileiro, a responsabilidade por ato comissivo é, em regra, objetiva. Isso significa que, para que o Estado seja responsabilizado, basta a comprovação do dano sofrido pelo particular e do nexo causal entre o ato praticado pela administração pública e o prejuízo. Não é necessário demonstrar que houve dolo ou culpa por parte do agente público. Essa objetividade fundamenta-se na teoria do risco administrativo, que considera que quem causa o dano, mesmo que no exercício de uma função legítima, deve arcar com as consequências de seus atos. Um exemplo prático dessa responsabilidade objetiva é o caso de um acidente causado por um veículo oficial em alta velocidade sem justificativa emergencial. Nesse cenário, o cidadão prejudicado tem o direito de ser indenizado, independentemente de haver ou não culpa do motorista do veículo estatal. A simples demonstração de que o veículo em questão causou o dano é suficiente para que a obrigação de reparação seja reconhecida. Além disso, o conceito de nexo causal é essencial na análise da responsabilidade por ato comissivo. É necessário que haja uma ligação direta entre a ação do Estado e o dano causado. Em situações em que essa relação não pode ser estabelecida, a responsabilização estatal não se aplica. Por exemplo, se um acidente ocorre em uma via pública devido a condições climáticas extremas e não por falha na infraestrutura ou sinalização, o Estado não será responsabilizado. Outro aspecto importante é que a responsabilidade por atos comissivos também se aplica às entidades privadas que prestam serviços públicos. Concessionárias de serviços de transporte, energia ou saneamento, ao exercerem funções delegadas pelo Estado, estão sujeitas ao mesmo regime de responsabilidade. Se uma empresa de transporte público causar um acidente devido à falta de manutenção em seus veículos, ela será responsabilizada de forma objetiva pelos danos sofridos pelos usuários. A responsabilidade por atos comissivos abrange tanto os danos materiais quanto os danos morais. Os danos materiais incluem prejuízos econômicos, como perda de bens ou despesas médicas, enquanto os danos morais envolvem questões subjetivas, como abalo psicológico ou violação da honra. Por exemplo, se um cidadão é erroneamente preso por uma ação policial mal executada, ele pode buscar reparação tanto por eventuais prejuízos financeiros quanto pelos danos emocionais decorrentes da situação. Outro ponto relevante é o papel do direito de regresso contra o agente público. Caso fique comprovado que o agente agiu com dolo ou culpa grave, o Estado pode buscar o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização. Essa medida tem um caráter preventivo, incentivando os servidores a agirem com cautela e responsabilidade no desempenho de suas funções. A legislação também prevê excludentes de responsabilidade, mesmo nos casos de atos comissivos. Fatores como força maior, caso fortuito e culpa exclusiva da vítima podem afastar a obrigação de indenizar. Por exemplo, se uma árvore cai sobre um carro devido a um tornado, o Estado não pode ser responsabilizado por esse evento, pois trata-se de uma situação totalmente imprevisível e inevitável. Ainda assim, o Estado tem o dever de adotar medidas para minimizar os riscos de danos. Isso inclui o planejamento adequado de políticas públicas, a fiscalização de obras e serviços e a capacitação de servidores. A inobservância dessas medidas pode agravar a responsabilidade estatal, especialmente em situações onde a negligência ou imprudência é evidente. No contexto ambiental, a responsabilidade por atos comissivos ganha destaque. Quando o Estado, ao realizar obras ou projetos, causa danos ao meio ambiente, ele pode ser responsabilizado por prejuízos não apenas à coletividade, mas também a indivíduos específicos.
Por exemplo, se uma obra pública provoca a contaminação de um rio, prejudicando comunidades locais, o Estado tem a obrigação de reparar esses danos. A questão da proporcionalidade é fundamental na análise de responsabilidade por atos comissivos. As indenizações devem ser proporcionais ao dano sofrido, evitando excessos ou insuficiências que possam prejudicar tanto a vítima quanto a administração pública. O objetivo é garantir que a reparação seja justa e adequada às circunstâncias. A responsabilidade por ato comissivo do Estado desempenha um papel pedagógico importante. Ao reconhecer suas falhas e corrigir seus erros, o poder público demonstra compromisso com os valores democráticos e com a proteção dos direitos dos cidadãos. Isso contribui para o fortalecimento da confiança da sociedade nas instituições públicas. Em resumo, a responsabilidade por ato comissivo do Estado é uma manifestação do dever de reparação e do compromisso com a justiça. Sua aplicação reflete a busca por equilíbrio entre os interesses coletivos e os direitos individuais, assegurando que o poder público atue de maneira eficiente, responsável e comprometida com os valores constitucionais. É, portanto, um mecanismo essencial para garantir a harmonia entre a administração pública e os cidadãos, promovendo o respeito mútuo e a proteção dos direitos fundamentais. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!